Desejamos cumprimentar o povo de Deus com gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o pastor Tomé Picanço e estamos aqui para ministrar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso segundo trimestre com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor". Nós já estamos na nossa terceira lição, que traz como tema a verdadeira adoração. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala o encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Segundo tópico, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. E terceiro e último tópico, falaremos sobre a adoração bíblica. A verdadeira adoração, texto áureo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo de número 24. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Nossa leitura bíblica está encontrada no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 5 ao 7, 9, 10, do 19 ao 24. Então nós vamos trabalhar hoje todo o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos em um trimestre falando sobre o Evangelho de João. Louvado seja Deus. Versículo 5 diz assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E essa é a nossa leitura bíblica, onde nós vamos trabalhar sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus e vamos ver o resultado desse diálogo que o Divino Mestre teve com aquela mulher. Louvado seja Deus, que resultou em salvação não somente dela, mas como também de uma boa parte da cidade de Samaria. Nossa introdução. Em João capítulo de número 4, somos transportados para uma narrativa rica e profunda que desdobra um dos diálogos mais significativos das Escrituras, o encontro transformador de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Meus amados irmãos, na lição de hoje, nós vamos estudar um dos temas centrais do Evangelho de João, a verdadeira adoração. Veremos que por meio do diálogo com Jesus, com a mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana, observaremos que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse encontro transformador entre Jesus e a mulher samaritana também é um convite divino para nos aproximarmos de Deus de forma sincera e humilde. A essência dessa adoração nasce no altar do nosso coração. Louvado seja Deus! E por isso só pode ser vivida em espírito e em verdade. Trata-se de um lugar de total rendição, gratidão
e serviço a Deus. O interior das pessoas, o coração dos homens, é o lugar da fé, é o lugar da habitação do Espírito de Deus, onde ele derrama o amor do nosso coração, e é o lugar onde a palavra de Cristo deve habitar abundantemente. Portanto, é o local ideal para a verdadeira adoração. É o lugar ideal aonde o homem, através do Espírito de Cristo, que regenera a sua vida e o transforma em uma nova criatura, pode adorar livremente e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto, se rendendo, né, em gratidão e em serviço de amor a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Nosso primeiro tópico, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Eu diria mais do que duas, né? Não somente duas lições, mas muitas outras lições nós acabamos aprendendo nesse encontro tão especial de Jesus com a mulher samaritana. Ele está dividido em 3 subtópicos, e o primeiro subtópico diz a necessidade de passar em Samaria. Segundo, a necessidade do ser humano. Terceiro, o lugar de adoração a Deus. A necessidade de passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria, capítulo 4, versículo 4. Porém, do versículo de número 1 até o versículo de número 4 deste capítulo 4 de João, nós somos imediatamente introduzidos a uma mudança significativa no ministério de Jesus, a saber, a sua partida da Judéia para a Galileia. Uma vez que ele está ministrando, né, no sul, na Judéia, o Senhor agora vai se deslocar para o norte, e ele tem uma razão específica para isso. Era de conhecimento de Jesus o aumento da atenção dos fariseus em relação ao seu ministério. Ou seja, Jesus tinha profundo conhecimento de que os fariseus estavam de olho em tudo aquilo que ele estava fazendo, em tudo aquilo que ele estava pregando. Estava sendo acompanhado muito de perto. Então nós vemos que o texto nos diz que Jesus havia começado a atrair muitos discípulos. Ou seja, ele estava fazendo mais discípulos do que João, ainda que não era ele que estava batizando, eram os seus discípulos, mas ele era o mestre, estava supervisionando, e o trabalho estava fluindo, né? O ministério estava crescendo, estava se expandindo, e então começou a atrair olhares também, né? Olhares de homens invejosos, fariseus, até mesmo das autoridades religiosas daquela época. Todo mundo estava de olho no rabino da Galileia, no rabino de Nazaré. Então nós vemos aqui que ele está sendo acompanhado e ele está percebendo. Jesus é um homem com um discernimento pleno. Então ele está percebendo tudo que está acontecendo à sua volta. Ele está vendo que estava despertando muitas tensões com essas autoridades, seja os fariseus, né, a autoridade religiosa, seja também com os políticos daquela época, como Herodes, por exemplo. Então todo mundo estava de olho no Senhor Jesus. Então ele decidiu deixar a Judéia e retornar para a Galileia. Jesus não estava simplesmente se retirando, fugindo. Não, pelo contrário. Nós vemos aqui nesse texto do versículo 1 ao 3, que Jesus, na verdade, ele está simplesmente, né, se reorganizando ou se reposicionando estrategicamente o seu ministério. A partida para a Galileia, portanto, não era uma retirada abrupta, não. Era algo de Deus na vida do Senhor Jesus. Era algo do Pai, era o Pai determinando, o Pai orientando. Então nós vemos aqui que esta reorientação estratégica do Pai para o ministério de Jesus na Terra era para preparar ele para cenários de eventos significativos mais na frente, que iam se desenrolar a partir do versículo de número 4 desse capítulo 4. O que demonstra claramente um alinhamento que o Senhor Jesus ele tem, né, no cronograma divino. Jesus seguia rigorosamente o Espírito do Pai. E é aí que nós vemos, né, que a necessidade de passar por Samaria era e estava na agenda de Deus. O Pai estava trabalhando e era direção do Espírito de Deus levar Jesus a passar por Samaria. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi um homem que seguiu rigorosamente a ação do Espírito Santo do Senhor. Até mesmo porque ele andava plenamente no Espírito e vivia plenamente
no Espírito, uma vez que o Pai não lhe deu o Espírito por medida. Então Jesus, o nosso Deus, ele estava seguindo o cronograma do céu e era necessário passar por Samaria exatamente para que desenrolasse o que vai se desenrolar a seguir. Ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a nossa alma. E era necessário ele passar, exatamente, porque ali havia uma alma sedenta de salvação. E Jesus veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. Segundo, uma missão urgente. A salvação da nossa alma é a missão do céu. Foi a missão que Jesus veio fazer na terra. Ele veio nos resgatar, nos libertar. Ele veio exatamente nos tirar do mundo das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, ao tomar caminho para Samaria, ele evitou entrar na cidade, porém, entrou em um pequeno povoado chamado Sicar, que distava aproximadamente 800 metros do poço de Jacó. Foi neste poço que Jesus, cansado da viagem, isto aqui revela a sua humanidade, porque João vai trabalhar tanto a deidade como a humanidade de Cristo, e aqui ele mostra claramente, Jesus cansado, senta-se à beira daquele poço, e é ali que ele vai ter um encontro com a mulher samaritana, e vai desenvolver um dos diálogos mais transformadores que há nos evangelhos. Então nós vemos que Jesus pregou e ensinou àquela mulher o conceito da verdadeira adoração, conquistando não somente o coração dela, como também o povo, porque uma vez Jesus conquistando o coração daquela mulher, aquela mulher tornou-se para o Senhor Jesus uma verdadeira missionária. Voltou em Samaria, falou com seus irmãos e os trouxe para ver Jesus. Então, nós vemos que a ação, a missão de Jesus em ganhar aquela mulher, não era somente ganhar aquela mulher, ela era um potencial naquela cidade, mas não era vista assim, muito pelo contrário, ela vista como um comportamento duvidoso. Mas quando Jesus a confrontou e mostrou para ela a realidade da verdadeira adoração, ela transformou-se numa verdadeira adoradora. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, aonde ele se encontra, ele transforma, ele muda verdadeiramente a nossa vida. Portanto, essa é a primeira lição que nós precisamos aprender, né, desse encontro com a mulher samaritana. É que nós não podemos perder a oportunidade de pregar. Era só uma alma, mas era uma alma preciosíssima para o reino de Deus. E através dela, com uma mulher que tinha um grande potencial, outras almas vieram para Jesus. E eles mesmos testemunharam. Já não é pelas suas palavras que nós acreditamos que ele é o Messias, mas porque estamos ouvindo da sua própria boca e cremos que ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então você percebe que uma alma faz toda a diferença. Lamentavelmente, nós estamos vivendo dias tão estranhos do Evangelho, que muitos se recusam para pregar para uma única alma. Mas nós vemos Jesus pregando para a mulher samaritana e tem muito pregador querendo ser muito melhor do que Jesus. Mas Jesus pregou. O Filipe foi levado pelo Espírito para o deserto. Mas o que tem no deserto, o pregador? Tem uma alma. E se tem uma alma, é o local exato para nós estarmos pregando a palavra de Deus. O etíope, né, da rainha de Candace passou ali e Filipe encostou no carro e ensinou a palavra e o batizou. E ele seguiu o seu caminho glorificando a Jesus de Nazaré. Então nós vemos aqui que essa é a missão da igreja. E isso nós devemos colocar no nosso coração como uma grande missão que Jesus está nos dando. Que nós não devemos perder as oportunidades, mas sim aproveitar todas as oportunidades para cumprir a agenda do céu, para cumprir a vontade de Deus. Terceiro, por que era necessário passar por Samaria? Porque havia disputa naquele território. Questões, divisões, contendas, preconceitos, discriminações. Havia uma guerra muito profunda na alma dos homens. Então nós vemos que Jesus vai ali quebrar muitas barreiras. Era necessário passar para quebrar barreiras. Então nós vemos que o Senhor Jesus sabia da tensão que havia racial existente naquela região, entre judeus e samaritanos. Por isso que eles não se comunicavam, porque havia uma discriminação muito forte entre eles. Por isso ele não hesitou em quebrar barreiras da discriminação racial e religiosa,
como também de preconceitos culturais. O Senhor Jesus não ficou preocupado com o que iam pensar a respeito dele ao vê-lo conversando com uma mulher. Ele não se preocupou com essas coisas, com essas questões, porque ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Então nós vemos que a mulher samaritana, ao observar que Jesus é uma pessoa diferenciada, que Jesus não é um judeu comum, a gente percebe que ela conheceu que ele era um homem diferente. A mulher samaritana então começou a perguntar para ele, ao vê-lo, que ele é um homem diferenciado, que qual era o verdadeiro lugar de adoração, aonde se precisava verdadeiramente se adorar a Deus. Por quê? Porque ela viu que ele era um homem diferenciado. Logo no princípio, ela foi um pouco cética, não acreditou naquilo que Jesus estava falando, interpretou como uma coisa literal. Quando Jesus falava da água da vida, quando Jesus falava da regeneração, da salvação, da renovação da alma do homem, ela não entendeu, por isso ficou um pouco cética, mas a partir do momento em que Jesus disse para ela, se tu conhecesses o dom de Deus, quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. E ela disse, então me dá dessa água. E ele disse assim, essa água que eu tenho para dar não é somente, exclusivamente só para ti. Traz o teu marido, eu também quero compartilhar com ele. Só que a Bíblia diz que a mulher pensou, refletiu e disse, Senhor, eu não tenho marido. E ele então passou a revelar a vida daquela mulher e dizer para ela, tu falaste a verdade, tu não tem marido, porque tu já tiveste 5. E o que tu tens agora não é teu marido. E ela, olhando para ele, vendo que ele era um judeu diferente, um homem diferente, ela disse, eu vejo que tu és profeta, Senhor. E aí ela perguntou, os nossos pais adoram nesse monte. O teu povo diz que é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o lugar que a gente deve adorar? Então Jesus vai ensinar uma grande lição para esta mulher. A verdadeira adoração não está no lugar geográfico específico, mas a verdadeira adoração, ela está no interior do coração dos homens. Porque Deus, ele preenche os céus e a terra, todo lugar Deus está. Não há um lugar que Deus não esteja. Então nós vemos aqui que Deus enche a terra e o céu. Sua glória enche a terra e os céus. Então ele começou a dizer para ela, para mudar aquele conceito de adoração, ele começou a dizer, mas a hora vem e agora é. Ele está dizendo futuro e no presente atual, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura que a tais assim o adorem. Então Jesus, ele vai mudar, louvado seja Deus, a verdadeira adoração. Não era mais de qualquer maneira, da forma com que eles estavam em conflito, judeus e samaritanos, jamais adoraram a Deus, jamais glorificavam a Deus. E nós vamos começar a aprender muitas lições aqui. Então esta é uma lição que devemos aprender nesse momento, que o culto de adoração a Deus, tributado a Deus, seria um culto em espírito e em verdade. E isto só é possível quando nós o fazemos no altar do nosso coração. É por isso que a água que Jesus está oferecendo para esta mulher é uma água que vai brotar dentro dela, no interior dela, do coração dela. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Segundo subtópico, a necessidade do ser humano. É a necessidade universal, é a realidade do ser humano. Diz a Bíblia em João capítulo 4, verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Versículo de número 10, respondeu Jesus, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais eu tenha sede e venha aqui tirá-la. Você percebe a necessidade que o homem tem, a sede de Deus. Esta é a maior necessidade do ser humano. Não é veste, não é alimento, não é amizade, nada. É Deus. A maior necessidade do ser humano é a sede de Deus. Louvado seja o Senhor. Porque assim Deus nos criou. Deus nos criou para adorá-lo, para glorificá-lo e bendizer o seu nome. É por isso que no Salmo de número 42, versículo 2, o salmista Davi assim se expressa. Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Você vê aqui o entusiasmo de Davi. E você vê aqui a sede que esse homem tem de se apresentar diante de Deus e de adorá-lo em espírito e em verdade. Outra vez, as Escrituras falam no livro dos Salmos 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Vemos aqui a expressão do salmista, dizendo para Deus: eu tenho sede, eu tenho desejo, eu quero glorificar a Deus, porque esta é a maior necessidade do ser humano. Nós vemos aqui que esta é sim a maior necessidade. Tem aqui o Salmo 143. O Salmo 43 eu gosto muito dele no versículo 6, porque ele diz assim: estendo para ti as minhas mãos, disse o salmista. A minha alma tem sede de ti, como uma terra sedenta. O salmista se coloca como uma terra seca para revelar o desejo que ele tem dentro da sua alma pelo seu Salvador, pelo seu Senhor. Sim, nós somos uma terra seca, necessitando da água divina, necessitando da água viva, necessitando da palavra, porque o símbolo da palavra é água viva, necessitando do Espírito de Deus, porque também simbolicamente ele é a água que lava. Então nós vemos aqui, né, o desejo do coração dos homens. A maior necessidade que o homem tem é a necessidade de Deus. Louvado seja. Sem Deus, o homem é vazio, não é nada. Louvado seja o Senhor Jesus. Ao pedir água, a mulher samaritana, Jesus inicia, louvado seja Deus, um diálogo, uma conversa. Jesus inicia aqui, né, um momento em que ele vai ensinar a verdadeira adoração para esta mulher. Então, o que está acontecendo aqui? Ele pede a sede, ele pede água para aquela mulher, já revelando para ela que a necessidade do ser humano em beber água, água física, natural, mas ele está querendo apresentar para ela agora uma água espiritual, uma água viva, da qual, se ela bebesse, ela nunca mais voltaria a ter sede. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, ele vai apresentar essa água, ele vai mostrar que essa água é uma fonte que jorra para a vida eterna. E o que significa? Isto simboliza exatamente que Jesus estava ofertando para aquela mulher, não só uma água comum, uma água literal, que ela voltaria a ter sede, mas uma água espiritual, de maneira que ela seria renovada na salvação e renovada espiritualmente. Era a oferta de salvação. Jesus estava ofertando o que o céu estava ofertando, a salvação da alma do ser humano. Por isso ele oferece aquela água para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E essa oferta, ela vai muito além de qualquer divisão humana, tocando o coração e a necessidade do ser humano, a necessidade mais profunda do ser humano. A mulher, embora inicialmente não creu, estava cética, porque ela estava interpretando as coisas de forma literal, começa a perceber que há algo único e transformador em Jesus. Especialmente quando ele começa a revelar a vida dela. Quando ele revela a vida dela, ele está demonstrando para aquela mulher que ele é um Deus que tem conhecimento de tudo que se passa ou que se passou na nossa vida ou que se passará. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus conhece todas as coisas. Então ele revela para ele que ele é conhecedor de todas as coisas e, ao mesmo tempo, ele revela uma profunda compaixão. Que mesmo abordando uma mulher de um caráter e de um comportamento duvidoso, em nenhum momento o Senhor Jesus discriminou ou foi preconceituoso com essa mulher. Muito pelo contrário, ele se compadeceu da alma dela e toda a sua conversa girou em torno da salvação da sua alma. Terceiro, o lugar de adoração a Deus. Nós vemos aqui que o lugar de adoração não é um espaço geográfico. A mulher tinha dúvida, então ela perguntou: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. Disse no versículo 21 Jesus para aquela mulher: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus explica que esta não é uma questão de locais sagrados, como em montes ou templos, mas de adorar a Deus
em espírito e em verdade. Porque ele explica para ela, Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, este é o autêntico culto de adoração a Deus. É quando nós adoramos de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. O lugar não é um espaço geográfico, porque Deus enche tudo, enche os céus, enche a terra, como eu já disse. Portanto, é no coração, é no interior do homem, porque é nele que o Espírito de Deus mora e derrama o seu amor. É nele que a fé do homem reside, porque a fé é do coração do homem. E também é nele, no coração, no interior do homem, que a palavra de Cristo, a palavra de Deus, deve habitar abundantemente. Portanto, o lugar adequado é no coração de cada pessoa. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que essa expressão de Jesus, Deus é Espírito, desmonta qualquer lugar específico que o homem queira colocar. Não que o homem não possa ter um lugar para ali adorar a Deus. Sim, tem um quarto onde ele pode buscar o Senhor, tem uma igreja onde ele pode glorificar a Deus. Porém, não mais um lugar de maneira específica, onde só naquele lugar se pode buscar a Deus. O Senhor quebra isso. O Senhor desfaz esse entendimento para a mulher samaritana e mostra para ela que o mais importante é como estava o coração dela. E é interessante que Jesus aqui ele vai tratar com essa mulher samaritana e ele vai confrontar ela com amor, mas confronta. E nós vamos ver isso. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Nós temos dois subtópicos. O primeiro falando a adoração e o segundo falando Jesus e a verdadeira adoração. A adoração. Perceba que nós vemos que o espaço geográfico já não é mais importante. Jesus quebra isso. Jesus quebra esse entendimento. Que Jesus mostra que a água que ele vai dar para ela vai estar no interior. As escrituras nos dizem assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, falando com a mulher samaritana, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a verdadeira adoração não está restringida a uma determinada localização e nem ligada a um determinado lugar específico, mas dentro dos adoradores que o adorem com sinceridade e verdade. E é por essa razão que Jesus, ao pregar na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, no versículo 38, ele diz, flui do interior de cada pessoa. E ele afirma dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque o coração é um local onde o Espírito Santo reside. O coração é um local onde a fé se desenvolve. O coração é um local onde a palavra de Deus habita. E é nele, no altar do coração dos homens, no interior do homem, que vai fluir a salvação de Deus, que vai jorrar para a vida eterna. Então nós vemos que é dentro do coração do homem, louvado seja o Senhor Jesus, mas tem que estar com sinceridade e verdade. Por isso que é em espírito e em verdade. Possui um caráter espiritual, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Jesus ele vai desfazer aquela adoração mecânica, aquela coisa litúrgica, aquela coisa ritualista, para mostrar para nós que a verdadeira adoração brotará de um caráter espiritual, de alguém que tem a nova natureza de Cristo, de alguém que tem o Espírito de Deus na sua vida lhe regenerando e lhe tornando a cada dia uma nova criatura. É isso que nós vamos ver aqui. Os verdadeiros adoradores possuem um caráter espiritual, isto é, resultado da transformação. Louvado seja o Senhor e da renovação do Espírito Santo. Diz a Escritura, quem crer em mim, como diz as Escrituras, onde se pressupõe uma entrega por parte do adorador, isto é, mais que uma mera formalidade, mais que um mero ritualismo,
mais que o mero tradicionalismo, é muito mais do que isso. É adoração autêntica e verdadeira, porque é resultado da ação regeneradora do Espírito Santo dentro de nós. Isto indica que quando nós cremos em Jesus, segundo as Escrituras, e aceitamos seu sacrifício, o Espírito de Deus vem habitar em nós, nos regenerando, a sua palavra vem morar em nós, a fé é desenvolvida na nossa alma, e nós passamos então a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração, e a adoração que Jesus está nos ensinando, é uma adoração que parte, que sai de uma transformação, de uma mudança, de uma mudança radical. Então, é de crer em Jesus. Louvado seja Deus. É muito importante isso aqui. Por quê? Porque é nesse sentido que não importa aonde adoramos. É nesse sentido. Porque aonde quer que estejamos, louvado seja Deus, com a alma transformada, crendo na pessoa de Jesus, ou seja, sendo uma nova criatura, nós podemos adorar a Deus. E é aqui que o Senhor vai confrontar esta mulher. Por quê? Porque não é importante aonde se adora, mas o que, ou quem e como se adora. Deus é espírito e importa. Ali, o mais importante agora não é o local. Importa que os que o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo número 4, 24. Ou seja, nesse sentido, a gente não tem mais problema em lugar, mas sim de como nós adoramos e quem. Porque Jesus ele vai confrontar essa mulher. Versículo número 22, ele vai dizer assim: vós adorais o que não sabes. Como assim? Eles adoravam a Deus. Eles eram samaritanos, é verdade, mas adoravam a Deus. Como é que Jesus vai dizer para essa mulher que ela não sabe que está adorando? Se ela sabe bem que está adorando. Mas por que o Senhor Jesus está falando e está confrontando ela e dizendo, vocês não sabem que vocês estão adorando. Nós adoramos o que sabemos, a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus está dizendo, um coração dividido, um coração em conflito, um coração em guerra, não pode adorar o meu Pai. Ele não vai adorar em verdade, nem em sinceridade, e nem em espírito. Então Jesus está nos dando uma lição muito grande, porque ele está dizendo para nós que a adoração que Deus recebe no céu, na sua glória, é uma adoração de um coração, de um homem salvo, transformado, regenerado, como uma nova criatura. E dentro deste homem não pode haver mais divisão, contenda, preconceito, rancor, mágoa, raiva, fingimento. Enfim, meus irmãos, Jesus está nos ensinando que não pode haver pecado. Porque se o homem estiver em pecado, ele nunca vai adorar a Deus. Ainda que ele diga que esteja adorando a Jesus, no entanto, Jesus nunca vai receber esta adoração por causa do seu coração. Porque o Espírito de Deus tem que estar dentro do nosso coração, pulsando vida, jorrando vida. Louvado seja Deus, a palavra tem que habitar no nosso coração, pulsando vida, jorrando vida. E a fé em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, quem crê em mim? E disse para ela, mulher, creia, que a hora já chegou. Creia em mim. Então Jesus está mostrando, louvado seja Deus, que numa vida de pecado, eu lamento muito, no meu coração de dizer o que eu vou dizer aqui. Infelizmente, muitos adoradores dentro da casa de Deus, louvado seja Deus, está com seu coração dividido, está com seu coração fingido, está com o seu coração magoado, ressentido. Corações invejosos na casa de Deus, com uma inveja terrível do seu irmão, e dizendo que estão adorando a Cristo. Infelizmente, você não está adorando a Jesus. Se você não se converter, você não está adorando a Cristo. E você não está se entregando a Ele. E nem tão pouco servindo. Você está perdendo o seu tempo. Mas eu quero declarar para todos nós que é preciso que o coração do homem seja um local que o Espírito de Deus habite e resida a palavra de Cristo e a fé do Senhor. Para que ele possa adorar a Deus. Do jeito que a mulher samaritana estava, irmão, olha a situação dela. 5 maridos. O que ela ainda estava agora não era dela. Ela jamais podia adorar a Deus. E ela estava preocupada com o lugar de adoração, quando deveria se preocupar com o que estava fazendo. A nossa preocupação em adorar a Deus não é o local em si. Ele tem a sua importância histórica. Ele tem a sua importância. Mas o mais importante
É na maneira que estamos adorando. E aqui estamos adorando. Ele disse para essa mulher, você não sabe. Do jeito que você está aí. Você pensa que está adorando a Deus, mas infelizmente você está adorando outra coisa. E assim muita gente dentro da igreja está se enganando. Porque tem um coração raivoso, tem um coração rancoroso, tem um coração fingido, tem um coração invejoso, ciumento, ambicioso, ganancioso. Querido, converta-se, volte para a adoração que Cristo está ensinando para esta mulher. Porque ela estava em conflito com os judeus. Os samaritanos não se comunicavam. Por isso que ela recebeu, como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Você não sabe que a gente não tem comunhão? Como podemos adorar a Deus sem comunhão? Como é que alguém dentro da casa de Deus pode adorar a Deus sem ter comunhão com seus irmãos? Como? Não existe. Estamos nos enganando a nós mesmos. E Jesus está nos ensinando de uma forma muito clara nesse texto. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus e a verdadeira adoração. Ele vai explicar para esta mulher. Jesus explica à mulher samaritana que as indicações quanto a lugares de adoração, como o monte do Templo de Jerusalém ou o Monte Gerizim, tiveram sua importância histórica. Mas agora, o mais importante é como você está adorando. Se você está salvo, se você está liberto, se você está transformado, se você crê em Jesus verdadeiramente, louvado seja isso que é o mais importante. Que a partir de então não prevaleceria o privilégio de raças, sejam judeus, sejam samaritanos, seja quem for, mas sim aos que creem em seu nome e são uma nova criatura. Disse-lhe Jesus à mulher, creia-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas adorareis o Pai em espírito, em verdade. Ninguém adora a Deus sem Jesus. Ninguém adora a Deus sem Cristo. Ninguém vem ao Pai sem Cristo, irmão. Só através. Ele é a base de toda adoração verdadeira. Jesus estava dizendo para essa mulher, crê em mim. Porque é assim que você vai adorar o Pai. É crendo que eu sou. Louvado seja Deus. Ele removeu toda a parede de separação e vindo promoveu a paz. Nos reconciliou com Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao 18, onde a Bíblia nos diz desta maneira, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Quem estava longe, os judeus. Quem estava perto, quem estava longe, os gentios. Quem estava perto, os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Ou seja, o Senhor Jesus ensina a verdadeira adoração para esta mulher. E a verdadeira adoração, ela é desprovida de todo e qualquer pecado. Grande ou pequeno, não importa. Mas a verdadeira adoração deve o homem estar em sintonia e comunhão com Deus e com os seus irmãos. E se houver conflito, inimizade, peleja, intriga, ressentimento, aquilo que eu já falei, não será uma verdadeira adoração. Será falso. Será mentiroso. E o Senhor Jesus, ele veio para mostrar isso. É em mim. É em mim a base da adoração. Para se desenvolver um caráter, uma comunhão com Deus. A natureza de Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, meus amados, a verdadeira adoração que Jesus Cristo está ensinando é diferente do que nós estamos vendo hoje em dia. Muito diferente. Terceiro e último tópico, onde nós vamos caminhar para a conclusão. Primeiro, o conceito de adoração. Antes de tudo, a adoração é um diálogo, ou melhor, um momento de conversa e comunhão íntima com Deus, porque foi assim que a mulher samaritana se encontrou com Jesus e aprendeu o que era a verdadeira adoração. Foi nessa conversa, foi nessa intimidade com Deus. Então, a verdadeira adoração, o verdadeiro conceito é intimidade, é ter essa conversa, é estar próximo, porque foi no diálogo do encontro de Jesus com a mulher samaritana que ela teve essa compreensão sobre adoração. Na língua hebraica, a expressão ritza
que significa manifestar um temor reverente, admiração e respeito. Nós vemos que na língua grega há duas palavras, latreia, que significa submissão de quem serve outro, e proskuneo, que significa adorar ou ato de adoração. Essa foi a expressão que Jesus utilizou para falar para a mulher samaritana sobre adoração, e é a expressão que o Novo Testamento utiliza, em boa parte que Jesus utiliza no Novo Testamento, para a palavra adoração. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, glória a Jesus, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. A adoração como ato de rendição a Deus. Nós temos um conceito e agora vamos ver como ato de rendição. A ideia primária da palavra proscúnio no Novo Testamento, que foi a palavra que Jesus utilizou, significa beijar com um gesto de dobrar os joelhos ou de prostrar-se com a testa no chão ou inclinar-se sob os pés de quem é submisso. Entende-se que o ato de se prostrar, curvar-se, render-se, ajoelhar-se, significa na adoração uma atitude interior de gratidão, de submissão e de humildade. Este foi o caso da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, 38, 37, 38, que diz assim: E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e a enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com um unguento. E isto significa que essa mulher pecadora, ao tomar essa atitude, que partiu do coração dela, ela entrou ali naquele jantar e se humilhou aos pés do Senhor, se rendeu aos pés do Senhor, e chorou, e enxugou com o cabelo os pés, as lágrimas que caíam aos pés de Jesus, e ungia os pés de Jesus, e beijava aos pés de Jesus. Esse ato, essa ação dessa mulher, nos ensina que devemos reconhecer a nossa inferioridade e também reconhecer a superioridade e colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Era exatamente isto que essa mulher estava fazendo. Ela estava se rendendo ao senhorio de Cristo e adorando. E ele vai, inclusive, dizer para o anfitrião daquela casa: você não fez isso comigo. E você se julga melhor do que ela. Mas você não fez isso comigo. Essa mulher, desde a hora que entrou aqui, não cessa de beijar meus pés. Não cessa de enxugar os meus pés com o cabelo. E não cessa de me ungir. Você não me beijou? Você não lavou meus pés quando eu cheguei na tua casa? E você também não me ungiu com óleo. Mas essa mulher pecadora, ela fez isso. E por conta disso, os seus muitos pecados que ela cometeu contra mim, todos estão perdoados. A ação de alguém que o coração está quebrantado é diferente. É muito diferente. A adoração flui. Porque ele reconhece que ele é pecador. E reconhece que Deus é perdoador. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus para sempre. A adoração como ato e serviço de Deus, nós vamos concluir. O serviço está profundamente associado ao ato de adoração. Não tem como desvincular. Eu faço as coisas para Deus, eu estou adorando. Eu louvo, eu estou adorando. Eu prego, eu estou adorando. Eu trabalho na igreja, eu estou adorando. Eu evangelizo, eu estou adorando. O serviço está associado à adoração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Quando nós nos entregamos completo. É completo. Corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus. Quando nós nos apresentamos a Deus desta maneira, nós estamos adorando. Glória a Deus. Assim, o serviço que prestamos exigirá uma entrega total a Deus. Temos que ter o cuidado, meus amados e queridos irmãos, para não sermos vagarosos no cuidado, mas sermos fervorosos no espírito, servindo o Senhor, como fala Romanos 12:11. Nem tampouco adorá-lo de boca para fora. Cuidado com a adoração hipócrita, que honra a Deus com a boca, mas o coração está bem longe de Deus. Cuidado, muito cuidado.
Nós temos que ter todo o cuidado possível, porque nós devemos fazer o serviço a Deus, mas não para uma autopromoção, não para reconhecimento, mas trabalhar para Deus como um ato de adoração. Louvado seja o Senhor Jesus, como entrega, por gratidão, por aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda fará muito mais na nossa vida. Então nós vemos com isso que a adoração é um ato de serviço a Deus, quando este é prestado de uma maneira que quem está prestando esse serviço se entrega totalmente e se submete totalmente. E cultua a Deus com seu corpo, com sua alma, seu espírito. É uma entrega total. Louvado seja Deus. Concluo dizendo que adorar a Deus é mais que palavras, é atitude, é compromisso, é entrega total, sem reservas. Não é para um grupo de privilegiados, mas para todo aquele que se rende e serve a Deus em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 23. Então nós vemos com esta conclusão que a adoração é muito mais do que o exterior, o estereótipo. É muito mais do que aparência. Tem gente, lamentavelmente, adorando a Deus somente de aparência. Mas não é assim que Deus vai receber a sua adoração. E na verdade você não está adorando Ele. Você está se enganando. Porque nós devemos adorar com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. É uma entrega total. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Espírito de Deus fale muito mais forte ao teu coração. Até a nossa próxima lição, se assim o nosso Deus nos permitir. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.